Eu queria convidar essa acertado mesmo. Nós vamos abordar um tema que foi um tópico da EBD dessa semana. E observe que foi sobre as 7 frases que Jesus pronunciou no Calvário. Jesus ficou 6 horas na cruz, 6 horas, de 9 da manhã às 3 horas da tarde. Não há dúvidas, aquelas 6 horas foram as piores horas do seu ministério de 3 anos. Foram os momentos mais de maior aflição e agonia. E naquele período de 6 horas, ele abriu os lábios 7 vezes. Vejam só, as últimas palavras de um homem antes de morrer, elas são muito significativas. As últimas palavras de um homem diz muito sobre ele, ou sobre o que está no coração dele. Algumas pessoas, nas suas últimas palavras, pedem desculpa. Alguém querido, desculpa, eu não fui o que devia ter sido para você. Algumas pessoas choram e pedem que cuide de alguém que eles amem. Alguns deixam um conselho. Vimos aqui hoje, na irmã, tem o testamento do avô, né? As últimas palavras dele eram: eu posso beber dessa água. Nas últimas palavras de Jesus, ele profetiza a salvação do homem. Porque para Jesus não havia nada mais importante do que salvar o homem. Jesus é a nossa salvação. Então, nas suas últimas palavras, antes de partir, antes de morrer, não havia outro assunto mais importante para ele do que salvar a sua vida. Então, aquelas 7 frases, aquelas 7 expressões proféticas, são as 7 frases ou as 7 fases da salvação. Na primeira ele fala de perdão. Na primeira palavra, ele quer oferecer perdão ao homem. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem, ou seja, ele apela para o tempo de ignorância do homem. Eles estão no tempo da ignorância. Mas Jesus está se revelando ao homem. Pai, primeira frase, perdão. Mas a segunda frase já vem, ele dá um reino ao homem. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agora ele marca um reencontro, ele estava ali com o ladrão. Ele estava salvando o ladrão, dando reino a ele, dando salvação, e já marca um reencontro. Hoje mesmo nós vamos nos reencontrar na eternidade. Porque você é salvo aqui para um dia se encontrar com Jesus no céu. E logo em seguida, a sua terceira frase, posto em agonia, ele revela a João que a partir da morte dele, João ia ganhar uma mãe, que era a mãe dele. Disse: João, esse aqui é tua mãe. João, você tem uma mãe agora. E mãe cuida. Não tem nada melhor na vida do que ter mãe. Mãe é um presente de Deus. João, eu estou morrendo, mas você vai ganhar uma mãe. Mas João, cuide da sua mãe também. E aí vem a quarta frase, naquelas 6 horas de dor física, porque ele estava pendurado no madeiro, ele estava sangrando, mas agora vem a maior dor, que não foi a dor física, foi não sentir o Pai com ele. Talvez das 7 frases, a frase mais sentida, a frase mais dura para ele:
Deus meu, por que eu fui desamparado? Durante todo o seu ministério, ele não se referia ao Pai como Deus. É sempre, o Pai me enviou, sempre como Pai. Mas quando ele se sente desamparado, ele não chama de Pai. No Getsemane ele chamou: Pai, passa de mim esse cálice. Ele não. Ele se põe como servo. Deus meu, por que eu não sei desamparado? Ele não sentiu. Das 7 frases, eu penso que essa foi a mais sentida. Essa doeu mais do que a traição de Judas. Essa doeu mais do que ver Pedro negando. Essa doeu mais que as chicotadas, foi não sentir o Pai. E aí, naquela agonia da morte, da angústia da morte, ele faz um pedido. De todas as 7 frases, um pedido. Para ele, foi só um pedido. Então, perdão, ele não pediu para ele. De tudo, daquelas 6 horas, de tanta coisa que qualquer um que pediria, ele só pediu uma coisa: tenham sede. Tenham sede. E pediu aos homens. Mas o que os homens têm, né? Eu estou com sede. E deram vinagre. Aí vem a 6ª frase. Agora já chegam. Essas frases são as finais. Já chegando perto das 3 horas da tarde. Quase 6 horas pendurado. Ele já estava fraco, já tinha uma hemorragia antes. Na quinta-feira à noite, deu uma hemorragia, já recebeu suor, gotas de sangue. Ele estava muito fraco. Mas ele viu tudo, dos apóstolos, sofrimento, disse: Pai, está consumado. Ou seja, fiz tudo que tinha que fazer. Pai, minha parte está completa. O que eu vim fazer nesse mundo, acabei aqui. Pai, está completo, consumado, completo. Pai, está pago. Pai, acabei a obra. Acabei. Estou pronto. Aí o Pai permite que ele vá partir agora. Acabou, pode partir. Você está livre agora. O seu compromisso. O compromisso que ele assumiu antes da fundação do mundo. Quando o homem foi criado, ele ficou como fiador do homem. E o homem pecou e veio pagar a dívida do homem. Pai, olha, está pago. Liberado pelo entregue do Espírito. Pai, então, estou liberado. Já fiz tudo o que tinha feito. Jesus fez tudo o que tinha que fazer para te salvar. E por isso que nessa noite Jesus está salvando. Pai, fiz tudo. Recebe o meu Espírito. Pai, a ti eu entrego o meu Espírito e pode receber. 7 frases, 7 brados, 7 expressões proféticas que são vividas pela igreja. As 7 frases da salvação e as 7 fases da salvação estão profetizadas nas 6 horas da cruz. O número do homem, 7, é o número dele, a perfeição. A primeira frase é perdão. A salvação começa com perdão. Não há salvação sem remissão de pecados. E não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. E Jesus derramou seu sangue por nós. A primeira coisa que ele oferece para o homem é perdão. Perdão traz paz. Perdão faz o homem poder dormir à noite. Porque o oposto do perdão é a culpa. É um dos piores sentimentos o homem tem na vida. Não tem coisa pior na vida do que você sentir culpa. A culpa é um peso de chumbo nos ombros. Olha, a culpa muda o humor da pessoa. Davi fala isso quando ele pecou e estava passando. E o meu humor se tornou em sequidão. Ele fala que é da culpa que ele tinha. Você não consegue rir. A culpa pesa. E a culpa tem uma característica que é terrível, porque a culpa está ligada ao passado.
O presente você pode mudar, o futuro, o passado ninguém muda. A primeira fase, a primeira frase da salvação é: Jesus hoje te oferece perdão dos seus pecados, pelo sangue do Cordeiro. E quando esse perdão vem na vida do homem, os fardos pesados caem, as correntes da culpa são quebradas, perdão traz paz. E quando você aceita o perdão, quando tem arrependimento, e quando você recebe o perdão de Jesus e é lavado pelo sangue de Jesus, Ele te dá o reino, Ele te dá o paraíso. É outra frase: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando você é perdoado, lavado pelo sangue de Jesus, Ele te dá o reino, Ele te dá a salvação. Hoje é dia de salvação. Aqueles que se arrependerem hoje e confessarem seus pecados receberão o reino de Deus na sua vida. E um dia, e você vai sair daqui hoje com o encontro marcado com Ele na eternidade. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você sai hoje daqui perdoado, mas com um compromisso, com uma coisa agendada: um dia você vai se encontrar com Jesus na eternidade. E a salvação tem uma característica: é hoje. A salvação tem uma característica: é hoje. Hoje estarás comigo, não é amanhã, depois de amanhã. Porque na eternidade não existe amanhã, é depois de amanhã. Na eternidade não existe ontem, na eternidade só existe hoje. E hoje é dia de salvação. Hoje Jesus quer te dar o reino. Agora, se Ele te perdoa, se você é lavado pelo sangue de Jesus, você recebe o reino. Você tem direito ao céu. Você vai estar no paraíso. E se você vai estar no paraíso, Ele te revela: agora você vai ter uma mãe. Foi a palavra dele para João: João, a partir da minha morte, você ganha uma mãe. Você está ganhando uma mãe hoje, João. Mãe que cuida, mãe que ensina, mãe que alimenta, mãe que gera, mãe que abraça, mãe que chora, mãe que aconselha. A figura da mãe na Bíblia é uma figura profética da igreja. Porque aquilo que a mãe é para o filho, a igreja é para o salvo. A igreja cuida, a igreja abraça, a igreja ora, a igreja chora, a igreja corrige, a igreja ensina o caminho, a igreja abraça. No dia que os seus pecados são perdoados e você ganha o reino, você ganha uma mãe para cuidar de você. A igreja vai cuidar de você. Se você se converter hoje aqui, você vai ganhar uma mãe aqui hoje. Uma igreja que vai te abraçar. Uma igreja que vai te ensinar a amar a Jesus. Uma igreja que vai orar por você, chorar por você. E Jesus fala com João que era um caminho de mão dupla: João, eu estou morrendo, João. Você está ganhando uma mãe. Jesus morreu para você ter uma igreja para cuidar de você. A mãe que ensina a amar o pai. Mas, João, cuida dela também, João, porque ela agora é sua mãe. Deus está te salvando hoje. Deus está salvando. Já te salvou? Você tem uma igreja que cuida de você, que te abraçou? Cuida da sua igreja também. João, ela é sua mãe agora, mas cuida dela. Cuide da sua igreja. Ame a sua igreja. Abrace a sua igreja. Não abandone a sua igreja. A que te gerou, a que te ensinou a amar a Jesus, a que te ensinou a ouvir a voz do Senhor, a que te ensinou a consultar o Senhor. Mãe, não se abandona. Mãe, se ama teu filho. Agora, meus irmãos, olha o que Jesus faz naquele homem. Ele foi perdoado
porque eu fui desamparado. Ele foi fiel. Não havia pecado. Deus meu. Cadê Lázaro? Cadê o neto do de sangue? Cadê Bartimeu? Ele te salvou, Ele te perdoou, Ele te deu o reino, Ele te deu a igreja, a prova veio. E essa é a marca da prova. Na prova você se sente desamparado. Será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus me desamparou? Não, Deus está te provando. E toda prova tem um fim. E o fiel sempre sai vitorioso. Foi a palavra de Isaías acerca da cruz. Foi um pouco, filho meu, te deixei. E virei meu rosto contra ti. Mas com grande bondade eu vou te atrair novamente. Na prova, a sensação é essa. É que o Senhor te deixou. É que o Senhor virou o rosto para você, Senhor. Eu estou na prova, eu estou enfermo, a situação piora, cadê o Senhor? Eu fui desamparado, não. Jesus, naquele momento mais difícil, que não sentiu o Pai, Ele foi fiel. Ele não negou a cruz, Ele não negou o projeto. Ele morre, mas Ele ressuscita. Seja fiel nas provas. Deus não te desamparou. Deus não virou o rosto. Deus está te provando. Deus está te olhando. Você pode estar na fornalha mais uma vez. A fornalha pode estar mais quente ainda. Mas quando ela passar, você fala assim: é maravilhoso servir a Deus. Porque Ele anda comigo na fornalha. Agora o que o desamparo provocou nele? Qual é a próxima frase profética? O que vem da prova? Para ele ser desamparado. E o desamparo às vezes não vem só de Deus. Como falamos hoje. Cadê Lázaro? Cadê Zaqueu? Às vezes a prova até os irmãos, você sente a fruta até deles. O que provocou a prova? O que o desamparo provocou nele? Profeticamente, assim, tenho sede. Que frase pequena, tão pequena, mas tão forte. Tenho sede. A quem dera, irmãos, se o Senhor nos desse isso, que cada jovem que está aqui agora, cada jovem que está assistindo, diga onde você está: Senhor, tenho sede. Eu tenho sede da tua presença. Eu tenho sede de ouvir a voz de Jesus. Eu tenho sede de dobrar os joelhos e clamar e sentir o Senhor está comigo. Eu tenho sede de intimidade com o Senhor. Eu tenho sede de cantar louvores e sentir a glória do Senhor. Ele sentiu sede. Só que ele sentiu sede e pediu aos homens. Os homens não têm nada. O que os homens têm? Nada. Deram vinagre. Mas nós temos sede e pedimos água a Ele. E Ele é a fonte que jorra. Nós temos o testemunho do avô da nossa irmã, que era ateu, mas que viu fonte jorrando. Eu quero dessa água. Ele estava com sede. E o Senhor deu água para ele. As provas, o abandono, o desamparo, as adversidades provocam em nós sede. Pode ver, você está na prova, você quer madrugar, você quer orar, você quer jejuar, você quer buscar, você quer vigília. As provas nos inquietam, as provas tiram nosso comodismo, as provas nos provocam em nós sede de Deus, fonte da palavra. E quando você vai, você encontra uma fonte aberta no Calvário. Meus irmãos, 6 horas de aflição. 7 frases para 6 horas, eu acho pouco. Eu acho que eu diria muitas coisas. Eu acho que qualquer um de nós, posto em harmonia, não sei, eu acho que é hora dessa. Ele não é de falar muito. Ele falava o necessário. Ele falava o profético. Ele falava de salvação.
Nos seus lábios havia abundância de graça. Agora vem a próxima frase. Está consumado. Ele olha para tudo. Ele tinha vindo fazer uma obra. Ele falou com a mãe dele: meu pai trabalha até agora, eu também. Em outro momento: não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Qual é o negócio dele? Salvar o homem. O grande negócio de Jesus na terra foi salvar a sua vida, salvar a sua alma. Ele já tinha pregado, já tinha curado leprosos, aberto olhos dos cegos, já tinha salvo Zaqueu, já tinha transformado Maria Madalena. Pai, está consumado, a obra está pronta. Jovem, Deus tem uma obra na sua vida. Você não entrou aqui por acaso, não. Jesus, aqueles 3 anos, realizou uma obra em Israel que deixou o seu evangelho. Mas Jesus tem uma obra para realizar na sua vida. Você não está assistindo nem daqui por acaso. Deus tem uma obra na sua vida. E Ele não vai parar. Ele não vai parar enquanto ela não estiver completa. Aí vem a 7ª frase. Pai, a ti entrego o meu espírito. Ele ia partir agora. Partir. Mas ele não podia partir antes que tudo tivesse consumado. Não parte. Você só vai partir, falando daqueles que servem ao Senhor. Daqueles que servem ao Senhor. Você nunca vai partir enquanto a obra de Jesus na sua vida não estiver completa. Não é. Só vai haver, Senhor, eu te entrego o meu espírito. Isso só acontece quando a obra de Deus estiver completa na sua vida. Está completa, tudo que ele tinha que fazer, a sua que ele fez, você está liberado, vai partir. Se a obra não está completa, olha, você pode estar com leucemia, você não vai partir. Você pode estar com câncer no corpo todo espalhado, você não vai partir. Porque enquanto ele não tiver completado, você não parte. Porque a obra de Deus é completa. Ele não faz as coisas pela metade. Porque Deus é perfeito e a sua obra é perfeita. E aquele que começou em nós a boa obra, Ele a completará. Ele a perfeitará. A obra dele é completa. Olha, eu já vi irmãos numa cama com diagnóstico de morte. Um dia, olha, amanhã não passa dessa noite. E vive mais 30 anos, mais 20 anos, mais 10 anos. Sabe por quê? Porque a obra não estava completa ainda. Não tem medo, não. Eu vi uma senhora de 80 e poucos anos. Fui lá visitar, desci do Manaí para visitá-la. Os médicos, ó, acabou. Ela abriu a palavra naquele salmo assim: não morrerei, mas viverei para anunciar as obras do Senhor. Enquanto não está consumado, Deus tem a obra na sua vida, jovem. E vou dizer uma coisa: a obra que Deus faz na sua vida, ela é maravilhosa. E se fosse contar para alguém, é tão maravilhosa que ninguém acreditar. Mas se você crer, as pessoas verão a obra que vai fazer na sua vida, ficarão admirados, perplexos e glorificarão ao Senhor. Ninguém, um servo nunca parte antes, até o dia que eu falar: meu servo está consumado. Meu servo, que eu tinha que fazer na sua vida, eu fiz. Meus irmãos, vamos lutar por isso. Já pensou alguém ao vício do Senhor? Tudo que eu tinha na sua vida, eu fiz. Você vai partir em paz. Aí a última frase, a último brado da cruz, a última expressão: Ele entrega o seu espírito. Pai, eu fiz tudo, entrega. Em paz. Um dia todos nós iremos entregar a nossa vida a Ele. Hora de partir. Interessante que essa expressão, ela está no Salmo 31. Muitos não sabem disso.
Jesus, muitas frases que ele falava eram da palavra. Deus meu, por que me desamparaste? É o Salmo 22. Era um texto que profetizavam sobre ele, e ele, como homem, como conhecia a palavra, ele citava a palavra, mas como Deus, falava sobre ele mesmo. Era o Salmo 31. E havia um costume em Israel. Ouçam isso. Havia um costume em Israel em que as mães ensinavam os filhos a fazer esse salmo, essa oração antes de dormir. Estão entendendo? Era comum as crianças fazerem isso. Eles iam dormir e diziam: Senhor, a ti me entrega o meu espírito. E ia dormir em paz, porque sabia que a vida estava na mão do Senhor. Se aquela noite acontecesse alguma coisa e partisse, não tinha problema, porque ele dormir, ele entregou a vida ao Senhor. Um dia, todos nós dormiremos. Um dia, todos nós vamos repousar no seio da terra. Todos nós. Mas antes de repousar, entregue a sua vida ao Senhor. Faça como as crianças de Israel. E assim como as mães ensinavam os pequenos hebreus, nós como igreja queremos ensinar hoje. Dá para imaginar uma hebreia ensinando os seus meninos. Filhinho, Salmo 31. Você for dormir, filhinho, entrega o seu espírito ao Senhor. Senhor, a ti entrega o teu espírito. E depois, dorme em paz, filho. Dorme em paz. Porque a sua vida foi entregue ao Senhor. Se a noite você partir, a sua vida estava na mão dele. Que dia vai partir? Que dia você vai partir? Vamos falar a verdade. Daqui a uma semana, todos vão estar vivos aqui. Quem é que sabe? Eu não sei amanhã. Mas antes de dormir, para esta vida, hoje aqui, entregue o seu espírito